Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 3, que nos diz assim: Israel amava a José. Somente esse texto que fala do amor do pai para com o seu filho, e trazendo aqui para nós o amor de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus provou o seu amor para conosco, mesmo nós sendo pecadores. E Ele também derramou do seu amor em nossos corações pelo seu Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos afirma que Deus amou o mundo. No caso aqui, o mundo é eu e você, todo ser humano, toda a humanidade. Ele amou de tal maneira, um amor inexplicável, que deu seu único filho para morrer por nós ou pelos nossos pecados. E José era amado de seu pai. No caso aqui, o pai físico, o homem, o pai biológico, e que era, no caso, Jacó ou Israel. E ele fez uma túnica para José de várias cores, e essa túnica representava o amor do pai, o cuidado, o zelo que ele tinha pelo seu filho. No caso aqui, era José. Mas trazendo nós como filho de Deus. Romanos 8,14 nos diz que nós somos filhos por adoção, no qual clamamos Abba, Pai, pelo seu Espírito, o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. E ele também nos deu uma túnica, não uma túnica física. No caso aqui, é a presença do Espírito Santo. Ele nos selou, nos deu as vestes de salvação. E nessas vestes também, que é a presença do Espírito Santo, o amor de Deus, que representa nessa túnica, nessas vestes que Ele nos deu, os cravos da cruz. Tem a marca, essa túnica que Deus nos deu. E Ele dá essa túnica àqueles que são obedientes à sua palavra, porque José, ele era fiel, obediente ao seu pai. E Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos,
as suas leis e os seus estatutos, ele nos dá as vestes, a túnica, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas e representa essa túnica, ela tem a marca de Cristo, a marca da cruz. Ela tem a marca do sangue de Jesus. A cor dessa túnica, ela é branca, as vestes é branca, mas também é vermelha, porque é lavada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa túnica tem a marca também da coroa de espinho que foi cravado ali na cabeça de Jesus. Tem a marca da lança que transpassou o Senhor. E também José, a palavra do Senhor diz que ele recebia do seu pai, não o pai terreno biológico, mas de Deus, sonhos, revelações divinas, porque José era amado pelo seu pai. Talvez você se sinta rejeitado, talvez você se sinta desprezado pelo mundo, pela sua própria família, mas a palavra do Senhor diz: quando o pai da terra ou a mãe, quando todos te desprezar, te abandonar, eu, o Senhor, teu Deus, jamais te abandonarei, te deixarei. Se sinta amado ou amada por Deus. E José recebeu sonhos. E José, através da sua túnica, da sua fidelidade, dos sonhos que Deus, seu pai, deu para ele, causou inveja nos corações, atingiu o mundo espiritual. O adversário, ele queria parar os projetos de Deus na vida de José, tirar os sonhos de Deus na vida de José, o que Deus tinha otorgado a José. Mas a palavra do Senhor diz: agindo Deus, quem impedirá? Então todos os projetos, todos os sonhos, todas as promessas de Deus na tua vida, ninguém pode impedir, pode parar, porque esse projeto, ele é de Deus na tua vida. Nós vemos que Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, como cativo ali de Judá, Nabucodonosor, com o seu exército ali, invadiu Jerusalém e teve 3 levas de escravos, e José estava numa dessas levas, onde foi levado. Mas capítulo 1 e verso 8, a palavra do Senhor diz que Daniel, ele colocou em seu coração de não se contaminar com o manjar do rei.
E a palavra do Senhor também nos diz que José, ele tinha dons de sonhos, de interpretação, de revelação de Deus. Ele era fiel em todo o seu proceder. E acima de tudo era amado por Deus. Porque quando nós somos amados pelo Senhor, nós somos cuidados pelo Senhor, nós somos guardados pelo Senhor, nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial. E Daniel, ele foi acusado injustamente, porque colocaram por inveja também, assim como tiveram os irmãos de José, tiveram inveja dele, porque o inimigo, ele fica revoltado, ele quer nos parar, não é pelo aquilo que nós temos, pelos bens materiais, pela posição, pelo status, porque mesmo com o adversário ele não está preocupado com essa questão. Ele, quando foi ali no livro de Jó, capítulo 1, a palavra do Senhor diz que os filhos dos homens entraram em oração à presença do Senhor. O inimigo também se apresentou, não em oração, mas se apresentou diante do Senhor. E o Senhor disse: tu viste o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente, que se desvia do mal. Então Deus deu ali as características ética e moral e espiritual de Jó, que era um homem que tinha muitos bens, era muito rico, um fazendeiro, um grande agricultor, o mais rico do Oriente, mas o adversário, ele diz que Jó adorava a Deus pelos bens, mas se Deus tocasse em sua vida, ele blasfemaria contra Deus, contra a sua palavra. E Daniel, ele tinha uma vida de fidelidade, foi acusado, porque os inimigos se levantam mesmo quando você tem uma vida de oração, assim como Daniel tinha, de jejum, de leitura da palavra do Senhor, de consagração, de obediência, verdadeiramente sal e luz deste mundo. Porque os inimigos, o adversário, ele não está preocupado com aquele que tem uma vida desconcertada, uma vida de engano, uma vida de pecados ocultos, de mentira, mesmo prosperando, mesmo aparentemente tendo status, mas são pessoas ou são filhos que transgrediram as leis de Deus, não são fiéis nos seus casamentos, no seu casamento, nos seus tratos, nos seus negócios, na sua vida familiar. Muitos abandonaram os seus filhos, desprezaram os próprios filhos, vive uma vida de mentira, enganando e sendo enganados.
Muitos banalizaram o casamento, casaram várias vezes, vivem uma vida de secularismo, materialismo, de arrogância, de soberba, não agrada ao coração do Pai. Mas o adversário, o inimigo, ele está preocupado, ele investe contra aqueles que verdadeiramente têm a túnica e verdadeiramente têm a sua vida sem mancha, sem rúcula e sem mácula. Aqueles que verdadeiramente anunciam o verdadeiro Deus, a verdadeira palavra, sim. Nós vemos que na vida de João Batista era uma fúria muito grande, amado por Deus, escolhido desde o ventre, cheio do Espírito Santo, já no ventre de sua mãe, Isabel. João Batista era filho de Zacarias, mas ele tinha uma vida verdadeiramente, pregava contra o adultério, contra a avareza, contra a prostituição. O rei Herodes o admirava, mas ele pregava contra o adultério, porque Herodes vivia com Herodia, mulher de Filipe, o seu irmão. E João Batista pregava contra os fariseus, os religiosos que viviam uma vida de aparência, pregavam as leis, conheciam as leis, proferiam as leis, mas não viviam as leis e nem os profetas. Então, quando nós nos colocamos verdadeiramente para agradar o coração de Deus, assim como José, como Davi, como Jó, a inveja vai se levantar. A perseguição, o ódio. Mas o mais importante é que você é amado ou amada por Deus. E José foi vendido pelos seus irmãos, traído, mas havia algo diferente na vida de José que incomodava ao inferno, os inimigos físicos e espirituais, porque o inimigo, ele quer ver você dentro da cova, caído, sem nada. Quer tirar os sonhos e os projetos que Deus tem na tua vida, tanto o primeiro projeto de salvação, de vida eterna. Mas José, a palavra do Senhor diz que aonde ele chegava, o Senhor prosperava. Tanto espiritualmente, porque não adianta somente a prosperidade de bens, de status, de poder físico. Mas para nós fazer a diferença, precisamos prosperar espiritualmente.
ganha almas para o reino de Deus, ter uma vida cheia do Espírito Santo, de oração, de jejum, de renúncia, com coração puro, sincero, suportando as lutas, perseguições, as calúnias, porque nós sabemos que somos filho de Deus e amado, cuidado pelo nosso Deus. E aonde José chegava, assim como Daniel foi estadista, profeta, foi príncipe ali no Egito, governador. Daniel, a glória de Deus, assim como José, resplandecia em seu rosto pela sua fidelidade, lealdade ao seu Pai, ao seu Deus. E o Senhor procura os tais que assim o adore em espírito e em verdade.